eu entrei num estado de quê? De depressão que, ao ponto de eu fazer cortes na minha pele, cortes no meu braço. Na época, eu trabalhava em manutenção da empresa, de uma empresa aqui de Itupeva. Como trabalho de manutenção, mecânico de manutenção, você corta os dedos, corta a mão, então ninguém percebia os cortes. Achava que era do trabalho, né? Achava que era do trabalho. E aí, falava assim, mas cortava por quê? Porque eu sentia uma dor tão imensa. As pessoas perguntam como que é a dor de uma pessoa que está com depressão, uma pessoa suicida. No meu caso, sabe quando você perde um ente muito querido? Aquela dor de luto? Sei. É exatamente essa dor, só que é em relação à própria vida. É em relação à própria vida. E aí, a dor era muito grande que quando eu cortava, eu sentia prazer, cara. Parecia que toda aquela dor que eu estava sentindo na alma extravasava quando eu fazia as mutilações. Só que como eu trabalhava em manutenção, ninguém percebia. Ninguém percebia. E aí foi no dia 14 de abril de 2018. Eu tinha levado os meus filhos na casa da minha mãe. E estava meio que premeditado o negócio. Eu levei os meus filhos na casa da minha mãe para eles passarem o final de semana na casa delas, que eles queriam ir para lá. E aí, minha esposa, ela tinha um seminário em São Paulo. Eu levei minha esposa até encontrar o pessoal do curso que ela estava fazendo e voltei para casa. Eu faço a barba com navalha. Cara, parecia um ritual. Eu cortei a lâmina nova, coloquei na navalha, fui pro meu quarto, escrevi uma carta de despedida. Liguei o notebook e começou a tocar música no YouTube. Eu já sabia onde eu ia cortar. Eu tinha o lugar certo que eu ia cortar, que não... eu vou cortar aqui em tal lugar porque o meu sangramento vai ser rápido e não vai aparecer no velório. Olha como que vai a cabeça da gente. Não, já estava certo. Detalhes para... Já acabar rápido. Executando de uma forma que ia acabar com a minha vida de forma rápida. E aí, cara, durante todo esse período de depressão, eu questionava muito a Deus sobre alguns pontos. Nunca deixei de acreditar em Deus, mas eu questionava Deus em alguns pontos. Então, e aí o que aconteceu? Eu estava fazendo questionamento para Deus, alguns questionamentos. Não deixei de acreditar em Deus, mas eu tinha algumas dúvidas na minha cabeça. Voltando para a cena, eu sentei, coloquei o vídeo no YouTube, as músicas no YouTube, escrevi a carta de despedida. Na hora que eu peguei a navalha para fazer o que eu ia fazer, do nada entra uma pregação de um cara comparando o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, com a teoria do Big Bang. E aí ele começa, Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. E aí ele, teoria do Big Bang, tal. Gênesis capítulo 2, aconteceu isso, teoria do Big Bang, tal. E foi explicando passo a passo o que foi desde a criação do mundo na Bíblia e o que aconteceu cientificamente falando. Quando eu dei conta, eu estava joelhado no chão chorando e numa situação, já tinha largado a navalha. Quando eu voltei, eu já estava nessa situação. Foi um encontro com Deus, né? E um forte impacto emocional, muito grande, que fez virar a chave. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar as coisas que eu coloco na minha mente. E eu não conhecia nada sobre desenvolvimento pessoal, porque até então muita gente conhece aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente faz como motivacional, autoajuda. E não deixa de ser autoajuda. Mas aí eu fui aprender o que era inteligência emocional. E aí